Item 1. Projeto de Lei número 18, de 2015, não terminativo, encaminha nos termos do caput do artigo 65 da Constituição Federal, combinado com o artigo 134 da Constituição Federal, combinado do Regimento em Comum, o projeto de lei número 6.128, de 2009, da Câmara dos Deputados, que disciplina o processo de julgamento do mandado de injunção individual e coletivo e da outras providências. Autoria: deputado Flávio Dino. Relatoria: senador Eunício de Oliveira. Relatório favorável ao projeto, com uma emenda de redação que apresenta. Observação: em 24 de 2016, a presidência concedeu vista à senadora Gleisi Hoffmann e aos senadores Randolph Rodrigues e Aloísio Nunes Ferreira, que até o momento não se manifestaram. Em 1º de 3 de 2016, foi apresentada a emenda número 1, de autoria do senador Antônio Carlos Valadares, dependendo de relatório. Concedo a palavra ao senador Eunício de Oliveira para proferir o relatório sobre a emenda número 1. Obrigado, presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o senador Valadares, na discussão do projeto, apresentou uma emenda que eu incorporo como emenda de redação para, havendo um equívoco de voto, ou então pelo menos uma dúvida em relação ao voto, como complementação de voto. Eu incluo a emenda do senador Valadares como complementação de voto. Ela trata de um complemento de voto com o intuito específico de analisar essa emenda número 1, apresentada, já repito, pelo senador Antônio Carlos Valadares, ao projeto de lei da Câmara de número 18 de 2015, com o objetivo de admitir a legitimidade ativa da Defensoria Pública na promoção do mandato de injunção coletivo. E não existem qualquer óbice de natureza constitucional, jurídica, regimental ou de técnica legislativa à emenda. Na verdade, a emenda analisada não intenciona alterar o mérito da proposição, mas sim promover ajustes redacionais que tornem expressa sua adequação ao texto constitucional. A Constituição Federal estabelece que o mandado de injunção será concedido sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. O mesmo artigo 5º da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recurso. Na mesma linha, o artigo 14 da Constituição Federal, o artigo 134 da Constituição Federal, estabelece que a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento de regime democrático. Fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita aos necessitados, na forma do inciso do artigo 5º desta Constituição Federal. O novo Código de Processo Civil, ao mencionar a legitimidade ativa na defesa dos direitos coletivos, traz expressamente a Defensoria Pública em vários dispositivos. Cito como exemplo o artigo 184, que, usando os termos da Constituição Federal, estabelece que a Defensoria Pública exercerá a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados em todos os graus de forma integral e gratuita.
Assim, numa interpretação sistemática de dispositivo constitucional mencionado, não se pode fazer interpretação do PLC 18, excluindo a atuação da Defensoria Pública na promoção de mandato de injunção para a defesa dos direitos e liberdades constitucionais. Nesse sentido, senhor presidente, reforce o papel da emenda número 1 da CCJ, de autoria do doutor experiente senador Antônio Carlos Valadares, é o de eliminar qualquer possibilidade de dúvida quanto à legitimidade ativa da Defensoria Pública na promoção do mandato de injunção em defesa dos juridicamente necessitados, em absoluta consonância com os preceitos constitucionais invocados. Então, o voto, eu opino pela constitucionalidade, pela juridicidade, regimentalidade, boa técnica legislativa e voto pela aprovação da emenda, em caráter de emenda de redação, com parecer favorável incorporando ao texto. Em relação ao que o senador Aloysio Nunes Ferreira levantou, eu já discuti com o senador Aloysio Nunes sobre a questão do mandato de injunção ser coletivo, e uma vez que o próprio Supremo Tribunal Federal, senhor presidente, já trata o mandato de injunção não apenas na questão individual, mas também na questão coletiva, o senador Aloysio me disse que se dava por satisfeito, tendo em vista que já era jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Era isso que eu tinha a relatar, senhor presidente, pedindo o apoio de todos os companheiros a esse importante projeto, da defesa da cidadania brasileira e na regulamentação da Constituição de 1988. Em discussão o relatório. Não havendo manifestação, os senhores senadores que aprovam queiram permanecer como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto, com as emendas número 1 CCJ e 2 CCJ de redação, a matéria vai ao plenário. Senhor presidente, se você me permite, pela importância desse projeto... Com a palavra o senador Eunício Oliveira. Obrigado. Pela importância desse projeto, eu pediria a Vossa Excelência que regime de urgência para que ele vá diretamente ao plenário. Queria que Vossa Excelência submetesse aos pares, se for o caso. Em discussão, o requerimento. Em votação, os senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontra aprovado.